Oi pessoal, eu sou Carlos Zacarias, professor da Universidade Federal da Bahia. Me dirijo mais uma vez aos membros da comunidade surda para falar de um tema muito polêmico que chega de maneira muito deturpada a essa comunidade, e eu vou dividir esse vídeo em três partes. Nessa primeira parte, eu vou discutir os comunistas e o comunismo. Primeiro, dizer que o comunismo não existe nem existiu em nenhum lugar do mundo. Não está na Venezuela, não está em Cuba, não está na China, que é governada por um partido comunista, mas o país não é um país comunista. Vocês vejam que os detratores da ideia de comunismo, eles se referem ao comunismo quando querem falar mal. Né? Falam muito mais mal de Cuba, que é uma ilha de 11 milhões de habitantes, e falam menos mal da China, que é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, um imenso mercado consumidor. Então, para os detratores, podia se destruir Cuba, que não há problema nenhum, né? 11 milhões de pessoas desaparecendo no mundo não iam causar um impacto do consumo no mercado capitalista mundial, mas se a China acabasse, esse mercado capitalista seria muito atingido. Então, quando eles querem falar mal da China, eles falam como estão falando agora da ideia do vírus chinês, né, que é um absurdo, é um termo racista e é um termo que é utilizado para veicular uma ideologia anticomunista. O comunismo não existe em lugar nenhum do mundo porque os inventores, os criadores daquilo que se convencionou chamar de comunismo, né, que na verdade foi uma teoria voltada à transformação da sociedade, né, que ganhou o nome de materialismo histórico. Os inventores, né, do comunismo, na verdade do comunismo moderno, porque as correntes comunistas são anteriores a esses inventores que eu vou me referir agora, que são Marx e Engels, Karl Marx e Friedrich Engels, eles não falavam que no comunismo o Estado devesse continuar existindo e, o pior, existindo e reprimindo as pessoas. Eles não falavam em estados autoritários, eles não se referiam a isso, ao contrário, eles diziam que a sociedade socialista seria uma transição a uma sociedade comunista, e nessa sociedade comunista o Estado desapareceria. Mas, na verdade, Marx e Engels pouco falaram de comunismo, eles falaram muito mais do capitalismo, que era o sistema que estava se desenvolvendo na época em que eles surgiram para o mundo, né? Ambos nasceram no início do século XIX, né? E no período que eles começam a desenvolver os trabalhos dele, a sociedade burguesa, a sociedade capitalista está em pleno desenvolvimento, e a burguesia como classe cumpre um papel progressista na história, porque ela está varrendo todo o entulho de autoritarismo que representava o feudalismo, com suas classes estáticas, com a aristocracia, com os reis, com aqueles indivíduos de sangue azul que eram extremamente perdulários, que não trabalhavam, que não tinham nenhuma função a não ser governar, e tinham cumprido um papel histórico importante, mas a não ser governar e usufruir dos benefícios que as classes trabalhadoras lhe proporcionavam. Então a burguesia, quando surge, ela surge num contexto em que ela está muito misturada aos próprios trabalhadores, que depois ela vai explorar em outra circunstância, e essa burguesia cumpre um papel progressista. Mas Marx e Engels, que surgiram no século XIX e começaram a desenvolver os seus trabalhos no século XIX, eles começaram a pensar o que era a sociedade capitalista especificamente. E eles começam a colaborar em 1844, eles escrevem um livro juntos, é o primeiro livro que eles publicam juntos, chamado A Sagrada Família, e em 1845 eles publicam um acerto de contas com a ideologia da filosofia hegeliana, de Friedrich Hegel, que era a figura mais importante da filosofia alemã na época. Esse livro chama A Ideologia Alemã, e é aqui onde eles falam do que seria a sociedade comunista, né? Não é um livro grosso, vocês estão vendo, mas não é um livro onde eles falam do que seria o comunismo, porque eles não estão falando de uma coisa que não existe, eles não querem falar sobre uma coisa que não existe. Mas eles soltam algumas coisas, e tem um termo que é muito importante aí que eles utilizam, que é a ideia assim, que está consagrada entre os comunistas, a ideia que diz que no comunismo cada um dá o que é possível dar, e cada um tem o que necessita. Então, de cada um segundo as suas possibilidades, e a cada um segundo as suas necessidades. Isso está aqui, né? E ele fala da divisão do trabalho na sociedade, ele fala do que é a sociedade civil, termos que vão aparecer, que vão ser desenvolvidos ao longo do tempo. Este livro ele foi escrito em 1845, mas só foi publicado no século XX,
porque eles, como dizem no livro, eles se contentaram em abandonar este manuscrito, a crítica corrosiva dos ratos, a crítica roedora dos ratos, porque eles estavam querendo mesmo acertar as contas com a ideologia alemã. Mas é no trabalho seguinte, né, que Marx e Engels vão firmar a ideia que vai ser uma ideia-chave que depois vai lhes acompanhar toda a vida, quando eles são convidados pela Liga dos Justos a incorporar uma organização de militantes que estavam expatriados dos seus países, e essa organização, que era a Liga dos Justos, ela ia se transformar em Liga Comunista, e Marx e Engels são convidados a escrever o manifesto dessa Liga Comunista. E lá eles publicam o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, que vem a ser, depois da Bíblia, o livro mais traduzido e publicado no mundo todo. É uma obra-prima de síntese histórica, é uma obra em que, longe de você imaginar que vai encontrar uma detratação completa da sociedade capitalista, Marx e Engels fazem uma exaltação do capitalismo para dizer das maravilhas históricas que o capitalismo faz na fase de desenvolvimento da sociedade burguesa. O problema é que, como eles dizem aqui no livro, né, que os capitalistas, os burgueses, como aprendizes de feiticeiros, sem conseguir administrar toda a civilização em excesso que eles haviam criado, eles, como aprendizes de feiticeiro, criam as condições para a sua própria destruição. Então, essa ideia é desenvolvida aqui no Manifesto Comunista, vai aparecer em outros períodos, em outras obras, que vão ser a base do materialismo histórico, da ideologia comunista.